capítulo 3, de 1 a 10, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Até aqui por enquanto. Há um passo do novo. Se você é esse tipo de pessoa que quando parece que vai dar tudo certo, algo acontece e você se sente então rejeitado, insatisfeito, e você volta muitos degraus da sua vida. A sua história é muito parecida com a história desse homem chamado Nicodemos. Ele esteve a um passo do novo. E o que é o novo? O novo é o Evangelho que a Bíblia nos mostra. Quando Jesus foi anunciado, quando os anjos anunciaram que Jesus nasceu, eles disseram: olha, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse é o fundamento do Evangelho. A glória seja dada a Deus por meio de Jesus. E paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. A boa nova é essa: Deus tem algo novo e bom para a sua vida. O Evangelho é a boa notícia que transforma a nossa vida, que transforma a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. O Evangelho é a boa nova da plenitude de Deus que está sobre as nossas vidas, que enche, que preenche as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele é tudo em todos. A Bíblia diz: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. É tanta graça de Deus no Evangelho que não há espaço para mais nada na sua vida quando você crê no Evangelho. O Evangelho demonstra uma forma de viver em satisfação completa, sem culpa de nada, sem medo de nada. Esse é o Evangelho. E a boa notícia é que Deus sempre quis estabelecer o novo. O novo, o Evangelho, a nova aliança, essa nova forma de nos relacionarmos com Deus, é a forma que Deus sempre quis estabelecer conosco. Jesus, ele diz: olha, não se põe remendo de pano novo em veste velha. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: não dá para pegar um pouco da graça e acrescentar uma forma de viver do velho. Nós precisamos entender que Jesus, ele veio e ele cumpriu o Antigo Testamento para estabelecer uma nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Ele. E Ele mesmo disse: não dá para pegar um pouco do que eu estou trazendo para colocar sobre a forma antiga. Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo não se relaciona mais com o homem por meio da lei, por meio da Torá, mas agora por meio da graça, por meio do seu favor sobre as nossas vidas. Não se acrescenta a graça à lei, nem devemos colocar a lei dentro da graça. A realidade é que nós podemos nos relacionar com Deus de 3 formas. A primeira é pelo antigo, pela lei. Como que é viver dessa forma? Você vive baseado na sua própria capacidade. Aquilo que você pode alcançar, aquilo que você consegue alcançar, aquilo que você tem capacidade. Por isso, se você consegue tirar uma semana onde você está muito bem com a sua casa, com a sua família, no seu trabalho, bem com Deus, você orou tudo aquilo que você planejou que iria orar,
você tem paz com Deus. Mas se em uma outra semana você planeja, eu vou orar tal horário por dia, e de repente por diversos motivos você não consegue, então você se sente, cara, não está tudo bem mais, e você não se sente satisfeito. Era assim que vivia o Antigo Testamento, tendo que cumprir, tendo que fazer, e se fizesse estava tudo bem. A Bíblia diz isso em Deuteronômio 28, olha, estas bênçãos seguirão aqueles que cumprirem os mandamentos, e eles falam de todas as bênçãos ali, que vem de Deus se você cumprisse, e as maldições viriam se você não cumprisse. Essa era a forma de se relacionar com Deus no Antigo. Essa é a primeira forma. E a segunda forma é pelo novo, é pela graça. Como que é o nosso relacionamento com Deus por meio da graça? É baseado na fé. Colossenses 2, no versículo 6, vai dizer, olha, da mesma forma que vocês receberam Jesus, agora andem nele. O que isso significa? Como que você recebe a Jesus? Você recebe a Jesus porque você merece? Você recebe a Jesus porque você conquistou? Ou você recebe Jesus pela fé? Então, da mesma forma que você recebeu Jesus, ande toda a sua vida cristã dessa forma. Que forma? Por meio da fé. A salvação vem por fé, a justificação vem pela fé, a santificação vem pela fé, os frutos são gerados pela fé. Viver o novo é viver baseado na fé, baseado na obra consumada de Jesus. A entender, cara, Jesus concluiu a obra, e como o livro de Hebreus vai dizer, após concluir as obras, ele se assentou em sua cadeira, lá no céu, à destra de Deus. Isso quer dizer, não há nada mais a fazer, já foi conquistado, já foi doado, pertence a nós, e nós recebemos pela fé. Está completado, está consumado tudo o que você precisa para a sua vida. Jesus, ele pode te dar, porque ele é poderoso, porque ele consumou a sua obra na cruz. O que aconteceu na cruz? Ele levou toda a enfermidade, toda a doença. Isaías 53 vai dizer isso: pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que foi colocado sobre ele agora nos dá a liberdade, nos faz vivermos uma vida livre. Ele conseguiu, ele foi o nosso substituto na cruz, levando a punição que nós merecíamos. Agora não há mais punição para quem está em Cristo, para quem está nele. A minha identidade está nele. Eu sou filho de Deus, porque ele me adotou, ele me fez filho. Eu estou justificado porque eu creio nele. A minha posição no reino depende dele. Qual que é a minha posição? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Não existe outra posição no reino. Eu tenho uma herança, e eu sou livre da culpa religiosa quando eu vivo dessa forma, porque eu entendo que não é na minha performance, no meu desempenho, mas é na performance dele, na forma daquilo que ele conquistou. Quando eu não estou bem, eu olho para ele e eu vejo que pelo sacrifício dele eu continuo sendo sarado, lavado, perdoado. Pelo sacrifício dele eu continuo sendo filho. Mesmo que eu não consiga, eu continuo sendo, porque ele me fez ser, ele mudou a minha natureza. Mas existe uma terceira forma, e essa terceira forma é você fazendo uma mistura das duas coisas. Então você pega o antigo, baseado em você, pega o novo, baseado em Jesus, e faz uma mistura. Como que é viver assim? É assim que nós vivemos na igreja hoje. A maioria das igrejas vivem dessa forma. Crê no que Jesus fez, mas eu preciso conquistar o favor. Ou seja, eu creio que Jesus me salvou, eu creio que Ele curou, eu creio que Ele tem uma posição para mim, uma posição de autoridade sobre todas as coisas, uma posição de descanso. Eu sei que Ele conquistou tudo, mas agora eu tenho que conquistar isso, eu tenho que prosseguir para isso, até eu chegar lá, e eu tenho que fazer muitas coisas para chegar lá. Isso é uma mistura. Jesus fez, agora eu tenho que conquistar, eu tenho que chegar, e mais do que isso, eu preciso ser bom para isso, e mais do que isso, eu preciso me manter nisso. Se eu não conseguir me manter nisso, eu caio fora. A Bíblia fala que nós devemos combater o bom combate da fé. O que é o bom combate da fé? É continuar crendo em Jesus, é continuar crendo nele, mesmo quando as coisas por um acaso não dão certo, mesmo quando o seu desempenho não é o desempenho que você poderia estar tendo já. Mesmo assim você continua vivendo pela fé. Não se coloca remendo de pano novo
em veste velha. E Jesus fala o porquê. Ele fala porque o novo rompe o velho e o estrago fica pior. Porque você pega o novo que Jesus fez, mas você vive pelo antigo. Agora eu tenho que fazer. E a questão é que quando você não consegue fazer, o estrago na sua vida fica muito pior. Porque você pensa assim, cara, eu não posso, eu não consigo. E você vive uma vida insatisfeita. Você vive uma vida de altos e baixos. Quantas pessoas não desistem porque elas não conseguem, mas elas precisam entender que Jesus conseguiu por elas. Quando nós olhamos para Nicodemos, ele era uma pessoa que vivia o antigo. Ele estava no Antigo Testamento, inclusive. Ele vivia a forma antiga, ele era um judeu. Ele era um dos principais judeus, ele era um fariseu. Sabe o que um fariseu fazia? Um fariseu não se envolvia em política, um fariseu não se envolvia em nada da sociedade. O fariseu vivia para olhar a lei e cumprir a lei. Eram as pessoas que mais buscavam cumprir a lei com perfeição. Esses eram os fariseus. Só que olha que interessante, o caminho que Nicodemos estava traçando, de tentar viver pela lei, de tentar conquistar o favor, de tentar ser a melhor pessoa possível, esse caminho que ele estava traçando não trouxe satisfação plena para ele. Porque um dia ele ouve falar de Jesus e ele entende, cara, está faltando algo em mim. E é por isso que ele vai até Jesus. Se ele fosse completo nele mesmo, na sua religião, ele nem iria até Jesus, como muitos fariseus não fizeram. Mas Nicodemos foi o tipo de fariseu, de judeu que foi até Jesus porque reconhecia: eu posso tentar, eu posso fazer tudo, mas eu não vou conseguir me sentir satisfeito em mim mesmo, eu preciso de algo. Olha, ele era um dos mais bem-sucedidos da religião do seu tempo, mas ele ainda não se sentia completamente satisfeito. Ele foi a Jesus porque ele entendeu que de alguma forma Jesus podia resolver o seu problema, a sua insatisfação. Jesus podia completar algo que estava faltando. No verso 2 ele fala com Jesus e ele diz: Rabi, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. Nicodemos viu Jesus como mestre. Ele achou que fazendo aquilo que Jesus estava fazendo, agora completaria o que faltava. Então Nicodemos pensou assim: bom, eu estou na lei, eu cumpro a lei, eu sou um dos principais do meu tempo, eu sou um dos mais bem-sucedidos, mas eu sei que está faltando algo. Talvez esse algo que esteja faltando na minha vida seja isso que está sendo demonstrado em Jesus. Então agora eu vou pegar o que Jesus faz, vou acrescentar a mim para me sentir completo e livre de uma vez por todas. Quantas vezes nós nos achegamos a Jesus e vemos faltas em nós mesmos, achamos faltas em nós mesmos. O problema é quando nós fazemos de Jesus a nossa nova pedra. No Antigo Testamento Deus deu pedras onde estavam gravados os mandamentos. As pessoas olhavam aqueles mandamentos, tinham que tentar cumprir. Era a forma de viver o antigo. E hoje, no novo, a gente pega Jesus e faz dele uma pedra. Agora o que Jesus fez, nós temos que fazer. E nós colocamos isso como um peso. E quando nós não conseguimos, nós estamos em condenação. Mas olha que interessante, embora Nicodemos viesse a Jesus como um mestre, Jesus se mostrou a ele como um salvador. Verso 3, Jesus disse: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus se mostra a Nicodemos como um salvador. Jesus está falando: olha, você quer mesmo ser completo? Você quer mesmo viver uma vida de satisfação? Você precisa nascer de novo. A religião tem Jesus apenas como um mestre. Se você olhar, religiões que respeitam a Jesus, é um grande profeta. Muitos ateus respeitam a Jesus, é um grande homem. Muitas religiões veem Jesus como um bom homem. As religiões veem Jesus dessa forma. E aí muitas pessoas veem Jesus apenas um exemplo de vida. É claro que Ele é o nosso padrão de vida, mas se nós termos Ele apenas como padrão de vida, nós mesmos vamos nos frustrar, porque como viver da forma que Jesus viveu? Baseado na nossa própria força é impossível. Jesus ensina para Nicodemos: olha, Nicodemos, não é por fazer mais, mas é por se permitir começar de novo. Nicodemos, você quer entrar no novo? Não é por tentar fazer o que eu faço, pregar o que eu prego, mas é por se permitir nascer de novo.
começar de novo, abandonar o antigo e começar o novo. Interessante que no verso 4, Nicodemos, ele fica enlouquecido com essa palavra. Nicodemos, ele olha para essa palavra e ele pensa, mas isso é impossível, olha o que ele diz, será que é possível um homem nascer de novo sendo velho? Ele fica pirado com essa palavra de Jesus, ele não esperava isso de Jesus. Os religiosos não esperam isso de Jesus, eles esperam que Jesus elogie a eles por aquilo que ele faz, e Jesus está falando talvez para você, olha, tudo bem pelo que você faz, ok, mas você precisa nascer de novo, você precisa se permitir começar do zero. Nós precisamos entender que entrar no reino de Deus é impossível para nós. Nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito é impossível para nós. Isso quer dizer que nós precisamos de um Salvador. Quantos podem nascer de novo? Quantos podem nascer da água? Quantos podem nascer do Espírito? Quantos podem cumprir todos os mandamentos? Quantos podem fazer tudo o que Jesus fez? Nós precisamos de um Salvador. E Ele é Jesus. Não é pelo fazer, não é pelo se esforçar, é pelo provar, nem pelo provar que pode, é simplesmente por Jesus. Você só pode nascer de novo por Ele. No verso 7, Jesus fala, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tem um grande importa-vos ali naquela frase. O que é isso, Elielson? Jesus está falando, olha Nicodemos, se tem algo que importa para você, se tem algo que é importante, é você entender que você precisa nascer de novo. Nicodemos veio até Jesus como um grande judeu, como um grande mestre, com um currículo de sucesso religioso. Talvez existem poucos religiosos nesse tempo, no nosso tempo, como Nicodemos era no seu tempo. Ele era reconhecido por todo mundo. Ele andava na lei, ele cumpria os mandamentos, ele tinha grandes relacionamentos sociais. Nicodemos era um grande homem, tinha uma grande moralidade. E ele ainda, além de tudo isso, ele queria complementar, ele queria começar a fazer agora o que Jesus fazia também. Ele queria acrescentar o que Jesus fazia, ou seja, ele queria acrescentar a graça, ele queria acrescentar os sinais do reino. Ele fala, ninguém faz os sinais que você faz, se Deus não for com ele. Ninguém ensina como você ensina. Ele queria tudo isso, mas para Jesus só uma coisa era o que importava para ele: nascer de novo. Não são 7 passos que te conduzem ao reino, 10 passos para viver o reino, 5 passos para ser salvo, 10 passos para ser batizado no Espírito, sabe? 50 passos para ser abençoado. Não é isso que é o Evangelho. Uma coisa apenas te conduz ao reino, ao Evangelho da graça, ao novo. Essa uma coisa é Jesus, que somente através dele você pode nascer de novo. Nicodemos, ele representa o tipo de religioso que vem a Jesus com um coração sincero. Jesus nem despreza o que ele fazia, mas Jesus quer mudar a forma como ele faz. Talvez você esteja trabalhando, fazendo todas as coisas certinho. Que ótimo, maravilhas. Mas de que forma você tem feito isso? Qual é a forma? Você faz isso por uma barganha, por uma troca? Eu dou o dízimo para ser abençoado, eu vou na igreja para ter as bênçãos de Deus, tudo que eu faço é para eu ser bem sucedido aqui na terra. Deus, ele quer mudar a forma como você faz. Nicodemos estava a um passo do novo, e o passo era confiar plenamente em Jesus e viver pelo Espírito Santo. Nicodemos, ele confiava totalmente nele e ele vivia pela lei. Então ele teria que deixar de viver confiando nele mesmo e deixar de viver confiando na lei. Ele teria que confiar em Jesus. Vou dizer uma coisa para você: quando você vê Jesus, você encontra suficiência. E quando você crê no Espírito Santo e confia no Espírito Santo, então você vê mudança na sua vida, de dentro para fora. Se você confia em você mesmo, você vai se sentir insatisfeito, frustrado. Se você anda pela lei, você não vai ser mudado de dentro para fora. O máximo que você vai conseguir ter é uma boa aparência externa, mas isso não é duradouro.
Isso não é o essencial. Agora, se você olha para Jesus, você encontra suficiência. E se você crê no Espírito Santo, você vê mudança de dentro para fora na sua vida. Jesus fala do ministério do Espírito nos versos 6 e 8. Duas coisas específicas Jesus fala. A primeira coisa é que o ministério do Espírito muda a nossa natureza, muda a nossa essência. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando, olha, você pode até ter uma boa aparência religiosa, mas se você é carne ainda, você vai continuar produzindo carne. Mas se você nascer do Espírito, você vai passar a produzir o fruto do Espírito. Muitas pessoas falam assim para mim, Nelson, mas será que o evangelho que estão pregando hoje em dia, que talvez você pregue, não seja algo que permita as pessoas pecar, não seja um passaporte para o pecado? Eu vou dizer, não, nunca. Deus odeia o pecado da mesma forma que eu odeio o pecado. Nós odiamos o pecado. Graça não é passaporte para pecar, graça é provisão para você não precisar pecar. É nisso que se resume a graça de Deus, o poder de Deus que vem sobre as nossas vidas e nos provê para que nós não pequemos. Graça não é permissão, é provisão. Quando nós somos livres em Jesus, a pergunta muda. A pergunta deixa de ser, eu posso pecar? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu posso adulterar? Não posso. Eu posso fazer tatuagem? Não posso. Eu posso fazer isso ou não posso? A pergunta, isso daqui já deixa de ser importante. E a pergunta muda, e a pergunta passa a ser, eu quero pecar? E a resposta é não. Você muda de dentro para fora, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é o primeiro fruto do ministério do Espírito. Ele te muda de dentro para fora. Você não vive mais o seu evangelho obrigado. Eu dou qualquer coisa porque eu sou obrigado, eu vou na igreja porque eu sou obrigado, eu oro porque eu tenho disciplina. Não, nunca mais há essas coisas. Essas coisas eram muletas. Mas quando você tem duas pernas boas, você não precisa de muletas. Você passa a viver num relacionamento intenso e íntimo com Deus. Segundo, ele muda o fruto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você passa a ser conduzido pelo Espírito Santo. O que é nascido do Espírito é assim, ele não precisa de ter uma lei obrigando ele a ir para a igreja. Ele vai porque ele ama estar lá. Ter uma... O fariseu sabia que a palavra ágape é um amor que é próprio de Deus, um amor que é dele. Nós não temos o amor ágape em nós mesmos, nós temos o amor filéu, que é um amor de relacionamento, um amor de companheirismo. Mas o amor ágape, o amor incondicional, um amor supremo, isso é de Deus. O que Jesus está querendo nos ensinar? Jesus está falando, olha, você só pode amar a Deus se você entender que você é amado por Ele. Você não consegue amar a Deus nesse nível se você não entender o ágape dele que vem sobre você, se você não entender o amor dele que vem sobre você. Por isso, eu quero te dizer uma coisa: você precisa receber o amor, então você ama. E quando você ama, você obedece os mandamentos. Por isso a Bíblia diz: se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Não é uma condição. Jesus simplesmente está falando, olha, se vocês me amam, os mandamentos vão ser cumpridos na sua vida, naturalmente. Porque vocês receberam do ágape, vocês receberam do meu próprio amor. Em 1 João, capítulo 3, 1 João, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, que é o Evangelho. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha o que João está falando. João não está falando assim, ó, você não pode pecar como uma lei. João está falando assim, olha, quem nasce de novo tem a semente do Evangelho em si, e não pode viver pecando, porque não tem como. Jesus se apresentou a Nicodemos como um Salvador. Jesus quer se apresentar a você nessa noite como um Salvador. Ele também é seu mestre, ele também é seu exemplo de vida.
precisa entendê-lo como Salvador primeiro. Isso é nascer de novo. Você nasce de novo, então você nasce do Espírito, e aí você começa a andar como Ele andou. Olha o que Ele diz nos versos 14 e 15 de João capítulo 3. João capítulo 3, versos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ainda está no diálogo com Nicodemos, e ele fala isso para Nicodemos. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. O que significa isso? Essa história está lá em Números 21, 9. O povo se entristeceu, aborreceu a Deus, aborreceu a Moisés, falou contra Deus, falou contra Moisés. Serpentes vieram e morderam eles, e muitas pessoas estavam morrendo, muito parecido assim com a pandemia que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas ficando doentes ao mesmo tempo. E Moisés vai até Deus, e Deus fala para ele: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, pendura numa haste, todos aqueles que olharem na serpente vai então ser curado. Não importa se aquela pessoa tinha sido mordido por uma serpente muito venenosa ou pouco venenosa, não importava a enfermidade dela. Se ela olhasse para a serpente, ela seria curada. E a pergunta que eu faço para você é: por que uma serpente? Por que não um cordeiro? Por que Deus não falou para Moisés: Moisés, faz um cordeiro? Porque uma serpente é sinal de maldição. Jesus, a Bíblia fala que o diabo é a antiga serpente. Por que Jesus se assemelha à serpente? Porque ele está falando aqui para Nicodemos, da mesma forma que Moisés levantou a serpente, eu serei levantado agora. E a resposta é: porque Jesus se tornou a maldição no nosso lugar. Ele se fez pecado para que nós sejamos curados. Ele ficou enfermo para que sejamos curados. Ele se tornou maldição para que nós pudéssemos ser benditos. Ele foi feito pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Toda a culpa, toda a tristeza, toda a depressão, todas as maldições Ele levou como uma serpente. Todo aquele que olha para Ele, não importa a sua enfermidade, não importa o seu pecado. Talvez você não consiga sair de algum pecado que você tenha. Você já aprendeu que esse pecado é um pecado de estimação. Quebra isso da sua vida em nome de Jesus. Não existe pecado de estimação. Se você crê em Jesus, você pode ser liberto e salvo disso. Não porque você é bom o bastante para isso, mas porque o seu Salvador pode te curar disso. Ele levou embora toda depressão, Ele levou embora toda enfermidade, Ele levou embora o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele vai dizer no verso 16 e 17: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia. Ele amou o mundo de tal maneira. Você está a um passo de viver o novo, e o passo é viver de crer. É abandonar o viver de fazer, o viver de barganhar, de fazer trocas com Deus. Eu vou fazer uma obra de caridade para ser abençoado. Eu vou dar uma oferta alçada para eu ser abençoado. Cara, Jesus é suficiente para te abençoar se você quer. Eu dei uma oferta de X valor, Deus, eu não vi a resposta que eu queria, eu aumento a oferta e assim vai e nada muda. Viva na graça de Deus, saia somente da misericórdia. As misericórdias são as causas de não sermos consumidos, mas a vontade absoluta de Deus é a sua graça, o seu favor, a sua provisão, o seu aumento sobre as nossas vidas em todas as áreas. Deixe de viver, de fazer, passe a viver de crer. Jesus é suficiente para a sua salvação, Ele é suficiente para a sua provisão, Ele é suficiente para te abençoar, e Ele é suficiente para santificar você. O ministério do Espírito, ele substitui o ministério da lei. O Espírito te muda de dentro para fora. Nós precisamos entender, principalmente como metodistas, que não
existe apenas uma graça preveniente e uma graça justificadora, existe também uma graça santificadora. E John Wesley, ele acreditava tanto nisso, que ele acreditava que era possível viver sem pecar, porque ele acreditava nessa graça que nos santifica, e essa graça que nos santifica se chama Espírito Santo de Deus, que coloca as leis de Deus no meu coração e na minha mente, que me transforma de dentro para fora. Então eu vivo de graça sobre graça, de graça sobre graça. Um passo de novo. Viva crendo. No nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Se você puder orar comigo.